Olá, o meu nome é José Santos e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Estou aqui para atualizar as leituras que fiz este verão, especialmente no mês de julho, e foram 5 leituras que gostei bastante, muito interessantes e que vou passar a falar. A primeira leitura foi O Filósofo e o Lobo, uma leitura que eu fiz com a Sofia Gonçalves para o nosso projeto de Ler Naturalmente. Foi uma leitura sugerida até pela Sofia e uma leitura que nós já discutimos os dois, já fizemos o vídeo que já está disponível. Eu vou deixar por aqui o link para, se quiserem assistir à nossa conversa sobre esta leitura e outra leitura também que fizemos sobre o mesmo tema, dois aspectos do mesmo tema. E esta leitura, rapidamente, vou só dizer-vos que foi uma leitura muito interessante, uma leitura sobre um professor de filosofia norte-americano que adquire um lobo como animal de estimação e pronto, e começam depois os problemas. É um livro bastante interessante que põe vários assuntos e ele, como filósofo que é, como professor de filosofia, acaba por várias atitudes falar sobre muitos assuntos e às vezes até se afasta um bocadinho do assunto do lobo, mas é muito interessante. É uma leitura interessante que me deu muito prazer, deu-me a conhecer muito mais sobre os lobos, neste aspecto de um lobo, sobre o que é ter um animal selvagem como animal de estimação, como animal de companhia, e todas as aventuras e desventuras que aconteceram na vida dele enquanto o lobo foi vivo. E ele conta de uma maneira engraçada também e de uma maneira também séria, onde conversa sobre, discute vários assuntos de uma maneira até mais filosófica, e gostei muito desta leitura. Aconselho a quem tenha especialmente curiosidade sobre os lobos e sobre também filosofia. No entanto, eu tinha comprado este pequeno livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não sei se vocês conhecem os livros desta fundação, são livros muito bons, com assuntos muito interessantes e que dizem respeito à sociedade portuguesa, à história, às tradições. E eu tinha comprado na Feira do Livro este pequeno livro, que também é sobre histórias de lobos. E o livro é Malditos, Histórias de Homens e de Lobos, de Ricardo J. Rodrigues. Ora, aqui está. É um livrinho muito fininho, que se lê num instante, mas é um livro muito, muito interessante. E então, eu e a Sofia resolvemos juntar mais esta leitura ao tema que viria, com certeza, pensei eu, viria a dar mais umas achas à conversa dos lobos. E ainda bem que o fizemos, porque é bastante interessante este livro e esta leitura. Para mim, até mais do que o Filósofo e o Lobo. Este livrinho tem 4 histórias que foram 4 artigos ou 4 reportagens deste jornalista Ricardo J. Rodrigues, e são a reportagem, os 4 artigos chamam-se Os Lobos, Homens, Guerra e Paz, e fala sobre os lobos
e a sociedade portuguesa e como é que os lobos são vistos, especialmente naquelas pequenas aldeias que vivem da pastorícia, que vivem dos seus rebanhos de ovelhas, de cabras e que muitas vezes são atacados. Tem 4 pontos de vista diferentes, tem muito sobre a tradição, sobre a história da sociedade portuguesa, entrevistas com pessoas e casos que aconteceram, muito também sobre a natureza, e é tipo uma relação, são as 4 histórias que contam a relação do bicho-homem versus o bicho-lobo, e que nem sempre estão do mesmo lado da batalha. Muitas vezes há aqui uma guerra, e é uma guerra que ninguém tem culpa, ninguém neste caso é o mau, mas consegue-se perceber tanto o lado dos homens como o lado do lobo, e é uma questão só, tanto de um lado como do outro, é uma questão de sobrevivência. Nós já falámos sobre isto numa conversa que eu acho que está interessante, por isso, se quiserem saber mais sobre o que é que eu e a Sofia Gonçalves achámos da leitura destes 2 livros, vejam o videozinho anterior a este, que é o episódio número 3 do Ler Naturalmente, sobre esta leitura. A terceira leitura foi uma leitura de um livro, um clássico infantil ou infanto-juvenil inglês, de Railway Children, que em Portugal está traduzido por As Crianças do Caminho de Ferro, acho eu, de E. Nesbitt. Este era um livro que eu já há bastante tempo que queria ler, já tinha ouvido falar dele algumas vezes e não tinha tido a oportunidade de ler. Não li quando era criança. Toda esta história é uma história que, apesar de os 3 personagens principais serem os três irmãos, 2 raparigas e um rapaz, não é uma história de mistério como os mistérios da Enid Blyton, dos 5, dos 7 e isso. É uma história mais humana, e é sobre um mundo que já não existe. Este livro foi escrito em 1906, e felizmente que foram escritos livros assim, porque o mundo que já não existe, nós podemos regressar a eles quando lemos este e outros livros, mas este livro, quando li, acaba por se regressar a este mundo longínquo há mais de um século atrás, um mundo deliciosamente inocente, em que as coisas eram feitas de outra maneira, em que tudo parecia um bocadinho mais simples. É para mim muito aconchegante ler este tipo de livros, e foi uma leitura muito boa, reconfortante. E então, conta a história destes 3 irmãos, como eu disse, que por um evento que acontece ao seu pai, mudam-se de um apartamento londrino para uma pequena vivenda, uma pequena casa de campo, que é a casa das 3 chaminés, junto a uma linha de comboio. E é claro que desperta a curiosidade. Se fosse hoje em dia, não sei como seria, mas desperta a curiosidade, e eles adoram ir brincar para a linha de comboio, ir ver os comboios passarem, acabam por conhecer a rotina dos comboios, com os seus horários, o tipo de comboios que passam, e depois começam a conhecer também as pessoas,
vão à estação e ficam amigos do dono, do senhor lá da estação dos comboios, e depois acontecem várias peripécias, várias histórias pequeninas, histórias que estão interligadas, e acabamos por conhecer um bocado desta família e de outros personagens que vão aparecendo. Como eu já vos disse, li este livro na versão original, acredito que a tradução esteja também boa, e aconselho a todos que gostam, especialmente adultos. Não acredito que hoje este livro seja muito famoso nas crianças de hoje, mas especialmente nos adultos que gostam de regressar à sua infância, ou gostam de regressar aos tempos antes da internet, antes em que se brincava na rua, em que aconteciam pequenas peripécias antes de muita coisa. Gostarão com certeza de ler e de voltar a estas histórias assim simples, mas aconchegantes. Para mim foi uma leitura fantástica, que eu gostei bastante de ler e de conhecer estes três irmãos, e a leitura e a escrita de Hannah Nesbitt. Depois, completamente diferente, outra leitura que eu já há muito tempo queria fazer, porque já tinha ouvido muita gente falar neste livro. É um livro de fantasia, daquelas fantasias épicas, e eu já há bastante tempo que não leio. Eu já li muita fantasia, já li muitos livros de dragões, Os Senhores dos Anéis, o Eragon, várias coisas, vários livros que já li quando era mais novo, há bastantes anos. Agora já há muitos anos que eu não lia nada disto, até porque quando às vezes pegava num livro de fantasia, acabava por me soar um bocadinho já visto, não sei, alguma coisa que me afastava. Mas esta saga, que são 3 volumes, da Robin Hobb, uma autora que eu nunca tinha lido nada, e acabei por adquirir e ler este Aprendiz de Assassino, a saga do assassino, o primeiro volume da saga do assassino, e gostei bastante. Foi uma leitura muito boa e que quero continuar, mas já lá vamos. Esta é então uma história, o primeiro volume da história passada num mundo que não existe, criado pela autora, e o mundo é muito semelhante à época medieval, com castelos, com cavalos, que se utilizam nada que se anda de carruagem, ou de charretes e de cavalo, e esse tipo de mundo onde já vimos outras séries. Não é aí uma grande novidade. Este livro, que foi escrito em 2009, conta a história de Fitz, um rapazinho que vai parar à corte, isto é, num tempo também em que havia reis. O mundo tem é um mundo com, temos aqui logo no início o habitual mapazinho que nós gostamos sempre. Onde é que ela anda? O mundo de os 6 ducados,
E tem neste mapazinho, é um mundo que tem áreas montanhosas, tem uma costa marítima, várias ilhas, e depois tem a história centra-se ali, ao centro desta corte, centra-se ali junto a um rio, mas pronto, tem vários tipos de ambientes, planícies glaciais, reinos de montanhas, e várias ilhas também, várias ilhas, e o povo das ilhas é aqui também mencionado. E este jovem Fitz é um filho bastardo de um príncipe, do príncipe de cavalaria, e é mais ou menos que abandonado, deixado pelo avô. Olha, ele ele que é o pai, que tome conta dele. E entregam a criança assim, com 5 ou 6 anos, uma coisa assim. Mas ele é educado por um soldado do pai que toma conta dos animais, dos cavalos, dos cães de caça, e acaba por acolher a criança e acaba por educá-lo, e é claro que ele não vai viver logo para a corte, porque é um filho bastardo, claro. E depois há ali muitas histórias também dentro da corte, as politiquices de sempre, as guerrinhas que acontecem sempre, as várias personagens, mas está muito bem escrito. Gosto muito desta leitura, gosto muito deste mundo, gosto muito destas personagens, a maneira como está escrita lê-se muito bem, é muito eficiente, é uma leitura compulsiva, os personagens estão muito bem construídos, e é um livro que, este é o primeiro livro, até há quem diga que é um bocadinho mais lento. Eu ainda não li os outros, por isso, mas não achei a narrativa muito lenta e aborrecida. Para mim foi uma leitura que nunca parei, foi sempre de seguida. Acho que a história está muito bem imaginada, vai dar pano para mangas com certeza, até porque destes são 3 volumes, e é uma história cativante, é uma história também de crescimento do personagem, e de tomar conhecimento com o que acontece naquela corte toda. E depois temos alguns aspectos mais fantásticos, há ali uns ataques que acaba ainda por, neste livro, não serem resolvidos, em que uns piratas atacam algumas cidades, e as pessoas que são levadas regressam quase como zombies, regressam totalmente transformados e modificados, não se sabe ainda porquê. E depois há também um tipo de magia que ainda não é muito explicado também, mas muito interessante. Vai ser com certeza uma boa leitura. O problema é que a Saída de Emergência, que é a editora em Portugal da Robin Hobb, editou já os 3 livros, só que estão esgotados, não se consegue comprar. Ainda não consegui encontrar o segundo volume, que é O Punhal do Soberano, e entretanto agora pedi aqui à biblioteca local a ver se eles têm, ou se conseguem encontrar em alguma das bibliotecas que estão ligadas, para eu tentar ler. Se não, terei que ler a versão original em inglês, mas não tem qualquer problema, e se houver necessidade,
acabo por continuar com esta saga, esta trilogia, que depois passa a outras trilogias. Acho que são no total 12 livros neste mundo que já estão escritos e que me dizem que são todos bastante bons. Por isso será uma saga para ir lendo futuramente. E tenho pena que os livros não sejam reeditados, e que não se encontrem à venda, porque se estão esgotados, será porque as pessoas têm interesse de ler. Estes livros são muito lidos, toda esta saga da Robin Hood é muito lida no estrangeiro. Eu tenho vários booktubers que eu depois vi a lerem estas obras, e cá quem queira ler não consegue comprar, não consegue ler, porque fizeram uma só edição e parece que está feito. Depois as editoras depois admiram-se que os jovens comecem a ler todas estas sagas. Por um lado, às vezes começam a editar e depois não terminam as sagas ou as coleções, as séries. Depois, por outro lado, às vezes são editadas e fazem edições tão pequenas que acabam por esgotar. É o mercado português, e depois admiram-se que as pessoas que leem em inglês que prefiram comprar os livros em inglês, que são seguros. Bem, última leitura do mês de julho, uma leitura excelente também, um livro que eu já queria ler há muito tempo e que já foi feito em filme, eu ainda não vi, e não sei se quererei ver, de Cormac McCarthy, A Estrada. É um livro excelente, um livro que diz pouco, põe-nos numa situação que nos é completamente desconhecida. É uma escrita forte, potente, uma dura reflexão sobre a humanidade. É uma história pós-apocalíptica. Aconteceu qualquer coisa nos Estados Unidos, onde esta história se passa. Não sei se foi no mundo inteiro, mas pelo menos nos Estados Unidos, em que foi tudo devastado, tudo dizimado. Qualquer vida desapareceu. E entretanto parece que há alguns seres humanos que estão errantes e por os caminhos e por essas áreas devastadas dos Estados Unidos. E nós conhecemos aqui um pai e um filho, e vamos conhecer a sua viagem ao longo de uma estrada, a estrada, e essa viagem é uma viagem em que eles vão viajar do norte para o sul, com esperança de encontrar algum local onde não esteja tanto frio, onde seja mais fácil sobreviver ao inverno, que nas condições que têm pode ser desastroso, pode ser até quase criminoso para eles. Mas é um mundo completamente devastado, completamente muito violento, tanto para ele, para o pai, como para a criança, e o livro é praticamente essa viagem. Eu lembro-me que lembrei-me depois de terminar aquela frase ou aquele ditado, não sei quem disse, que o prazer não está no destino, mas sim
na caminhada. Porque é o que acontece com este livro. O livro não termina com um destino, não tem um final terminal, explicativo, não tem. O que nos cativa é a leitura sobre a dureza desta viagem e todos os problemas, todas as dificuldades todos os encontros que eles têm e que nos vão contando um bocadinho mais sobre este pai e este filho. Adorei, foi um livro muito bom. Fazia falta um segundo volume porque eu tenho sempre problemas com livros que não explicam as coisas, e este livro não explica muita coisa, falta muita explicação, falta falar sobre o que aconteceu no passado, falta os porquês, tinha montes de porquês que ficaram pendurados. Este livro é uma viagem e é uma viagem em que podemos também refletir muito sobre os seres humanos, sobre a humanidade, sobre todas essas coisas. Fez-me lembrar também um bocadinho na altura no que eu passei mais parecido com uma situação destas, que foi a altura da pandemia, e o que poderia ter acontecido se as coisas não têm sido controladas. Mas é um livro muito interessante e é um livro que eu aconselho a toda a gente. Acho que tem uma escrita muito boa e as personagens são personagens muito fortes, com situações mesmo de nos agarrar e de nos deixar ali presos ao que vai acontecer. Por isso, um livro que eu também aconselho a que leiam, especialmente se gostarem destas histórias pós-apocalípticas, distópicas. Não tem nada assim de científico, pelo contrário, a humanidade parece que andou anos e anos para trás. Mas está lá tudo, está lá muito sentimento, está lá muita coisa boa para ser lida e para ser pensada e tirada deste livro. E foram assim estas as 5 leituras que eu fiz no mês de julho, um início de verão, um verão que foi bom, boas leituras, não só boas na quantidade, para mim, que eu também não costumo ler assim tanto, mas a nível de qualidade foram leituras muito boas. Entretanto, tenho bastantes coisas já em andamento e virei falar com vocês em breve a contar mais sobre este canal e sobre as minhas leituras. Desejo a todos boas férias, para quem ainda não teve férias, boas leituras, boas histórias e até à próxima.